Você conhece nosso canal no YouTube? Digite Graça Pura. Inscreva-se, curta e compartilhe. Descontamine-se. Graça Pura. Este programa está ao vivo, direto do Estúdio 1, com André Pimentel. Então vamos ao versículo central. Já falei tudo antes, né? Vamos então à mensagem que tem o tema os conflitos apostólicos. Gálatas, capítulo 2, versículo 9. E conhecendo Tiago, Pedro e João, que eram considerados como as colunas, a graça que me havia sido dada. Deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Então, abençoados, no começo dessa mensagem, já de cara, nesse primeiro texto que eu li, está muito claro e muitos ainda não entendem. Aqui Paulo, quando ele se refere a Tiago, Pedro e João, porque eram os considerados líderes daquele movimento da época, só que eles conheceram a graça que havia sido dada a Paulo, pois Paulo testemunhou para eles. Então, o que eles fizeram? Deram as destras, né? Ou seja, em comunhão, e Paulo foi aos gentios e os outros discípulos foram aos judeus. Esse verso, abençoados, eu considero como um divisor de águas. Aqui vamos passar a entender porque houve os conflitos entre os apóstolos. Parece que não há nenhum problema em relação a esse texto de Gálatas 2:9. Você pode estar se perguntando, André, eu não vejo diferença nenhuma. Abençoados, há sim diferença. Nós vamos ver no decorrer dessa mensagem essa diferença. E você pode estar se perguntando, mas por que eu tenho que entender isto? Primeiro, para conhecimento. Segundo, para dividir e acentuar os ensinos que temos aprendido desde criancinhas, quando éramos levados por nossos pais a catequeses, a escolinhas chamadas dominicais das igrejas evangélicas. E terceiro, para ajudar a cortar mais um laço mental que o sistema criou para manter os abençoados enjaulados na ignorância. Por essa razão, muitos líderes religiosos, muitos deles abençoados, são contra os ensinos. Eu já ouvi muitos dizerem, olha, você vai fazer teologia, cuidado porque a letra esfria. Não, abençoados, realmente eu até entendo que a letra esfria quando não tem discernimento. Então a letra realmente ela vai te conduzir para um canal não muito legal. Mas só que a letra ela esfria para o sistema religioso porque aquele que começa a estudar não vai engolir qualquer coisa, não vai aceitar qualquer coisa. Então, voltando aqui à mensagem, somente pela leitura você já começa a perceber que ali havia dois ministérios, o ministério dos judeus e o ministério de Paulo. Eu não estou falando aqui de ministério de parede, tá? Eu estou dizendo de um movimento, de uma direção. Paulo foi aos gentios, os demais discípulos ficaram cuidando dos judeus que iam se convertendo. Então você pode dizer assim, mas André, eu não estou vendo nada demais, estou vendo homens aí que chegaram a um acordo sobre como iriam fazer a palavra correr. Sim, mas observe profundamente o texto que li, que ele está dizendo sobre algo que Paulo recebeu, a graça. Então é nisso que eu quero focar. E por conta deste conhecimento, começaram a surgir algo também normal entre os homens, que se chama o quê? A inveja. Eu vou te dar alguns textos que evidenciam essa briga, ok? Fica tranquilo que eu não vou ficar aqui só nas minhas palavras. Que para Paulo era por questão doutrinal, ou seja, a graça, o novo pacto. E os discípulos de Jesus de Nazaré, talvez por arrogância, por se acharem que eram os tais, em detrimento de um homem, Paulo, que mandou matar muitos colegas dos discípulos. É o mesmo que se você ou eu aí ir a uma convenção dessas aí bem poderosas e milionárias e dizer assim, olha, Deus me mandou vir aqui para que vocês entreguem as chaves e que eu seja o presidente da convenção. Vai ter problema, não vai? Ou então você virar para qualquer medalhão desses aí, tipo sabe tudo,
igual ao que existe aqui muito no canal, vocês devem estar observando pelos comentários, dizer assim, olha, você falar para esse abençoado assim, joga fora o teu conhecimento, considere-o como esterco e passe a me ouvir, porque eu vou te ensinar o verdadeiro evangelho. Pronto, basta falar isso, abençoado, para arrumar um conflito, né? E você deve estar lendo aí os conflitos que está havendo, muitos abençoados que não entendem, e eu sinto que querem entender. E o meu convite é, continue no canal, porque eu sei que aqui tem mensagens que vão alimentar o teu espírito. E hoje eu sei que muitos abençoados que estão recebendo graça e têm sido cortados por essa graça, muitos não podem falar nem dentro do seio de suas famílias. Abençoados, o negócio é bem sério e pode haver desavenças e brigas por conta disto. E hoje, você que é perseguido aí por conta da graça, você vai começar a vislumbrar por que isto acontece. Então está na hora de conferir coisas espirituais com coisas espirituais, caneta ou lápis e papel na mão, para conferir tudo o que será dito e falado nessa mensagem. E a minha oração é essa, que se lhes abram o entendimento, para entender qual é a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Graça pura, chamados para fora. Bom, então vamos à primeira parte dessa mensagem. Vamos entender um pouquinho sobre o contexto histórico de tudo que eu vou falar. E eu abro um parênteses agora, que esse parênteses que eu vou abrir, ele serve para todas as mensagens aqui do canal, ok? Eu quero afirmar que nós, em Graça, o canal da Graça Pura, falo também por mim, que não somos antissemitas nem antijudeus. Nós só estamos traçando um paralelo da história para que possam separar as questões doutrinárias. Então que fique bem claro, porque alguém pode pegar um som ou aquilo que eu falei fora do contexto para dizer que somos isto ou que somos aquilo. Então eu peço, preste bastante atenção em tudo que vai ser falado nessa mensagem. O que eu sou é contra a judaização feita pelo sistema religioso em relação aos gentios, ou seja, os que não são judeus. E quem carrega essa cultura de judaizar os gentios são as igrejas do sistema cristão do mundo. Logo, obrigar um gentio a praticar o judaísmo sem que ele saiba é abominável, segundo a Bíblia. Agora vamos começar. E é bom entender o contexto histórico para que você entenda por que isso aconteceu. Você tem que entender, abençoado. Então, antes da revelação dada a Paulo, antes de Paulo surgir no horizonte, antes da sua conversão, dentro do contexto histórico, não havia ainda a palavra chamada cristão. O que havia, de fato, antes da graça aparecer, eram os judeus, nisso incluía os discípulos, que criam na história de Jesus de Nazaré e cria também que Jesus era o Messias. E vamos trazer o texto que dá luz a isso que eu estou dizendo. Que antes de Paulo, ninguém usava essa palavra cristão. A palavra cristão só surgiu depois do apóstolo Paulo. O que havia, presta atenção, eram judeus convertidos que criam em Jesus de Nazaré, pela história que contavam os discípulos. Para você entender melhor esse verso, eu vou te dar o que estava acontecendo. Atos capítulo 21, versículo 20. Eu vou te falar o contexto do que estava acontecendo antes de eu falar o versículo. Paulo, depois de convertido, havia chegado à casa de Tiago. E estavam várias pessoas reunidas ali. Então, o próprio Tiago estava falando isso, que eu vou falar agora, o versículo 20, em relação a Paulo. Vamos lá. E ouvindo, quem estava ouvindo? Paulo. Eles glorificaram ao Senhor e disseram-lhe: bem vês, irmão. Estava se referindo a Paulo. Quantos milhares de judeus há que creem? E todos, presta atenção, e todos são zelosos da lei. Então nós concluímos que eles não eram cristãos. Criam em Jesus Cristo, mas guardavam a lei, eram zelosos da lei. Agora eu vou te mostrar
quando de fato surgiu os primeiros cristãos. E isso só aconteceu depois de Paulo. Veja bem, Atos capítulo 11, versículo 25 ao versículo 26, que diz assim: E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja, e ensinaram muita gente, e em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então, pela primeira vez na história, foram aqueles homens chamados de cristãos. E através de qual ministério isso veio, abençoado? Foi o ministério lá de Tiago, de Pedro e João? Não, foi de Paulo dos gentios. Então você passa a notar que até os dias de hoje há esses dois ministérios. E um que já era para ter acabado, mas continua de pé. E qual ministério hoje está à sua base? No dos gentios, de Paulo, ou no daqueles que somente criam em Jesus de Nazaré e que eram judaizados? Ou, quem sabe aí, você preserva os dois na sua vida, que é pior ainda. A notícia é que, para ser cristão, você tem que largar aqueles que ainda fazem observações da lei. Porque senão você será somente um pseudo-judeu. Nem um prosélito você vai ser. Porque para ser prosélito, você tem que ir a uma das sinagogas judaicas aí espalhadas pelo mundo. Porque na sua igreja, se você não segue nenhuma coisa nem a outra, você tá igual a Denorex. Parece, mas não é. E isso é para os mais antigos aí. Quem não sabe, procura aí, abençoado. O que quer dizer essa propaganda do Denorex? Parece, mas não é. E aquele povo que seguiu os discípulos de Jesus de Nazaré, os judeus convertidos, não eram chamados de cristãos. Eram judeus convertidos, observadores da lei. Por essa razão, eles batizavam, ceiavam, guardavam o sábado. Tudo isso, abençoado. O único ponto de igualdade que havia entre eles era crer que Jesus, igual a nós, que Jesus era o Messias. Nós também cremos que Jesus é o Messias, igual ao sistema. Só não fazemos e expomos os irmãos que hoje estão em graça a praticarem e observarem a lei, como fazem os irmãos do sistema. Por isso que eles estão errados em continuar com essa prática. Portanto, quem observa a lei não pode ser chamado de cristão. E até aquele momento da história, presta atenção, não havia ainda uma comunidade cristã, uma reunião chamada cristã. Todas aquelas comunidades dentro de Jerusalém, aquelas comunidades de judeus convertidos, que criam em Jesus de Nazaré como Messias, eles guardavam a lei e não eram cristãos. Ô André, onde está escrito isso que você está falando? Abençoado, está escrito na Bíblia. Eu sei que você pode encontrar pessoas, né? Aqueles que argumentam contra, que podem argumentar Atos capítulo 6, versículo 1, tentando desmentir o que eu estou falando. Porque lá em Atos capítulo 6, versículo 1, o argumento é esse. Que nessa época de Atos, a igreja primitiva era constituída somente de judeus convertidos e observadores da lei. E não havia esse nome de cristão. Mas vamos ler Atos capítulo 6, versículo 1, que parece, mas não é. Vamos lá. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus. Por quê? As suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Então, alguns abençoados podem querer forçar esse texto contra nós e dizer também que lá em Atos capítulo 6 já havia gregos entre os judeus. E isso não é verdade. Os gregos desse verso de Atos 6:1 não são gregos, são judeus. Por que esse argumento se torna forte? Porque somente os judeus tinham esse cuidado da lei mosaica em cuidar das viúvas. E lá aqueles gregos eram chamados de judeus helenistas. Quem eram os judeus helenistas? Eram judeus que nasceram, trabalhavam e moravam na Grécia. Não eram judeus puristas, eram judeus que já estavam mesclados com o mundo grego. Mas eram judeus.
Porque os judeus puristas, inclusive os discípulos de Jesus de Nazaré, moravam em Jerusalém, viviam a lei em sua íntegra, sem misturas. Abençoados, agora eu faço uma pergunta. Já pensou se Jesus Cristo ressuscitado não tivesse usado a Paulo para nos revelar toda essa bagunça? Pobre de nós, hein, abençoados? Logo, antes de Paulo, não havia comunidade gentílica e nem muito menos cristãos. E o contexto que eu estou trazendo para vocês é tão verídico que Atos capítulo 10, depois vocês leiam, por favor, vocês vão ver Pedro se recusando a ir aos gentios. Está lá escrito. Quem lembra da visão que ele teve? Aí um monte de gente sem entendimento fica nos criticando quando falo que os discípulos erraram. Está aí escrito o erro deles. Abençoado, Paulo errou no começo. No começo do seu ministério, Paulo errou. Paulo pensava que era assim, mas não era. Jesus Cristo deu um corte. O único que não errou foi Jesus, abençoado. E esse foi perfeito no tocante à lei de Moisés. Então você começa a ser aclarado depois disto, que você vai ver eles no começo de Atos, lá no começo do livro de Atos dos Apóstolos, fazendo um jejum, ceando, batizando o próprio Paulo. No capítulo 2, Pedro pregando arrependimento, batizando em água. Mas por que isso? Porque eles eram judeus e observavam a lei. E não havia ainda aberto o discernimento daqueles dias da graça. Igual hoje, abençoados. Pregam a Cristo, creem que é o Messias, mas o sistema religioso continua usando rudimentos da lei. E até então, naquela época, não havia um trato para com os discípulos judeus puristas, como eles deveriam tratar os gentios. Não havia nenhuma instrução, abençoados. Por que isso? Porque lá, no plano predestinado por Deus, um plano já havia sido dado para separar uma pessoa que levasse esse proceder aos gentios. E este foi Paulo. E o problema começa quando um judeu convertido, que cria em Jesus como Messias, prega para o gentio. E o que vai acontecer? Vai falar da lei. Por isso que Deus não permitiu que aqueles homens levassem o evangelho aos gentios. Daí começa todo esse engano aí, toda essa parafernália religiosa que vocês veem e sabem disso. E o sistema segue a quem? Aos discípulos ou ao que foi revelado a Paulo? E você pode estar perguntando, André, então deve ser por isso que eles não nos entendem. Isso mesmo, porque nós falamos do evangelho da incircuncisão. Falamos do evangelho de Cristo ressuscitado, o tesouro de Deus dado ao apóstolo Paulo. Por essa razão não entendem. E isso se junta toda a parafernália religiosa, como eu já falei, o povo fica preso. Olha, abençoado, eu já ouvi pessoas íntimas que foram cortadas pela graça, pelo menos no entendimento. Você vai conversar com ele, ele tem lá o entendimento certinho, emparelhado com a graça. Mas continua onde? No sistema religioso. Esperando a igreja se converter, talvez, esperando seu pastor se converter. Isso tudo por quê? Porque, abençoados, os atrativos do sistema religioso são muito grandes. Não podemos negar isso. Há toda uma carreira eclesiástica. Você sabe que tem igrejas hoje que pagam até os seus pastores como funcionários, obreiros. Milhares de livros aí que sustentam suas mentiras. Escolinhas para nossos filhos. Templos com ar-condicionado e vários elevadores. Se todos são cristãos lá e se falam como cristão, você não é perseguido. Todos acham bonitinho, Todo mundo acha bonitinho ser cristão. Passeios, escolas e tantas outras coisas que realmente acabam nos prendendo. Mas eu, André, fiz igual a Paulo. Eu considerei isso como perda para ganhar Cristo. E hoje sou salvo, sou esclarecido pela loucura da pregação. E ninguém me domina a seu bel prazer, pois eu trago em mim as marcas de um verdadeiro cristão, as marcas de Cristo. Não batizo, não pratico ceia, não jejuo, não oro nos montes, não sou dizimista fiel e tantas coisas da lei. Sou cristão eleito antes da fundação do mundo e eleito para um propósito, levar as boas novas àqueles que têm sede e fome. Deus está nos dando sinais claros em sua palavra
que não quer que os gentios sigam a lei. Por essa razão, separou alguém em específico, e nesse caso, o apóstolo Paulo. E o começo da história de Paulo no cristianismo já nos mostra como é que acontece comigo e com você. Não foi Paulo que se converteu. Paulo foi convertido quase que à força. Isso soa diferente para você? Porque lá no sistema onde nós éramos, somos nós que nos convertemos. Não é assim? Tem que aceitar Jesus? Você que tem que dar o primeiro passo para Cristo? Em graça não é assim. O corte é feito pelo Senhor. O Senhor não te pergunta nada. Você um dia lê Romanos 8 e ó, é cortado. Entra um pensamento e ó, pronto, foi cortado. Daí você só vai se aperfeiçoando, ou seja, somos convertidos pelo Senhor. Paulo teve livre-arbítrio, abençoado? Não. Você tem livre-arbítrio, abençoado? Não. Tanto que você não tem livre-arbítrio, que você diz assim, olha, nunca mais vou ouvir esse herege do André. Daí você se pega ouvindo as mensagens aqui da Graça Pura. E ela vai te libertando mais um pouco. Daqui a pouco isso vai te inundar, aí você vai começar a entender tudo. E aí você vai começar a reinar em vida. Vamos ver agora, em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 1. Paulo está narrando e falando do que aconteceu com ele. Em verdade, que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Abençoado, Paulo foi arrebatado ao terceiro céu, que é o paraíso. Para quem tem dúvida de céu, paraíso, está aí. Paulo foi arrebatado lá. E lá ele ouviu palavras inefáveis. Olha o plano de Deus aí. Olha o plano lindo exposto para nós. Ele separou um homem que foi ao terceiro céu e ouviu o que é ser cristão. Daí, abençoados, vocês já começam a pensar no que isso ia dar quando Paulo começasse a apresentar a graça. Ia dar confusão. Por essa razão você vê Paulo repreendendo a Pedro lá em Gálatas veementemente. E não foi porque tinham diferenças não, porque Paulo era assim, porque Pedro era feio, porque Paulo era narigudo, careca. Não era não, pessoal. Eram diferenças doutrinárias iguais às nossas. Por essa razão nós falamos diferente deles, ao ponto de dizer que eles não estavam andando de acordo com as verdades do Evangelho. Quando dizemos que eles lá do sistema não andam segundo a verdade do Evangelho, nós sabemos do que falamos, porque nós ouvimos a Cristo ressuscitado. É como se nós fôssemos ao terceiro céu e ouvíssemos palavras inefáveis. Fomos cortados pela graça. Vamos ver agora Paulo, que você entende que não foi por ele. A conversão de Paulo não foi porque ele aceitou Jesus. Foi Jesus que pegou pelo cangote. E ele mesmo fala dessa experiência. Vamos ver? Paulo agora se referindo àquilo que os discípulos de Jesus pregavam. Vamos ver? A partir de agora, vamos lá. Romanos capítulo 7, versículo 6 diz: mas agora temos sido libertados da lei. Olha aí. Lá eles faziam observação da lei. Mas em Romanos, Paulo já vem expondo. Fomos libertos da lei, tendo morrido para aquilo que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade do Espírito e não na velhice da letra. Cristo mandou Paulo escrever que não seremos justificados pelas obras, mas aqueles homens, você vai ver mais tarde, eles mandavam o povo se justificar através das obras. Gálatas 2,16 diz: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Vamos ver outro exemplo? 2 Coríntios capítulo 3, versículo 7 e 9. Vai anotando aí, abençoado. E se o ministério da morte,
gravado com letras em pedras. Tá falando de quem, abençoado? Da lei, né? Veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Era transitória. E o que faz esse povo aí seguindo a lei? Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. E que glória você olha no sistema e você vê? Se batizando? Isso é glória? Jejuando? Isso é glória? E os discípulos de Jesus ouviam isso. E os discípulos de Jesus liam também as cartas de Paulo. Eles viam o que Paulo pregava. E o que aconteceria, abençoados? Problemas, confusões, conflitos apostólicos sérios. E hoje nós sentimos esses conflitos até hoje na nossa carne. Houve problemas. Paulo disse que Jesus não chamou ele para batizar, pronto. E aí? Não, eu honro meu ministério. Paulo disse que foi um rodimento. Paulo, ao se negar a fazer isso, teria o quê? Sérios problemas. Negando ao batismo de Jesus de Nazaré, coisa boa não iria vir daí. É o que está acontecendo com o canal e os abençoados que têm pregado graça. Daí começou esses conflitos. Abençoado, nada ficou bem. Paulo pregava o contrário dos discípulos de Jesus, fazia com que os judeus convertidos observassem a lei. E eram assim, porque eles lá, os discípulos, viram Jesus de Nazaré fazendo a mesma coisa. Era difícil para aqueles homens, como é difícil hoje para muitos que não entenderam o que nós falamos. Imagina, aqueles que andaram com Jesus de Nazaré, caminharam com Jesus, viram Jesus multiplicar os pães, viram Jesus transformar água em vinho, viram Jesus colocar a orelha do soldado em seu lugar. E agora ter que desconstruir tudo aquilo que Jesus criou para eles. Como é difícil! E às vezes isso que acontece. Daí, por conta das solicitudes da vida, você não toma a melhor decisão para a sua vida. Abençoados, Paulo arrebentou com todas aquelas mentiras. E eu vou provar isso. Então, abençoado, a partir de agora, você está contextualizado que existe 2 evangelhos. E vamos ver biblicamente essas oposições através de versos que eu vou falar para vocês. As oposições entre Paulo em relação a Pedro, Tiago e João. Mas só que isso será na segunda parte dessa mensagem. Eu quero convidar todos vocês, senão essa mensagem vai ficar muito longa, eu quero convidar todos vocês para, a partir de amanhã, neste mesmo horário, tá? Vocês vão ouvir a segunda parte dessa mensagem. Caso já esteja vendo esse vídeo depois do lançamento, é só clicar aqui na descrição do vídeo, ok?